Fala, galera, tudo bem? Aqui é Daniel, diretor de ensino do curso Saiba Mais, e hoje eu vou explicar para vocês como é que vocês conseguem terminar os estudos em tempo recorde, estudando na sua casa ou de onde você quiser, através da nossa plataforma de ensino totalmente à distância. Vamos lá, galera? Primeiro eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre os tópicos do curso. Então, a gente vai contar um pouquinho da história do curso Saiba Mais, quem são nossos professores, um pouquinho sobre o nosso sistema de ensino, como é possível e como você também consegue terminar os estudos em tempo recorde com o nosso sistema de ensino, independente da série que você parou de estudar. Vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do curso, sobre a possibilidade que o término dos estudos vai dar de crescimento profissional para você, como você vai estudar na prática na nossa plataforma de ensino, e vou falar um pouquinho sobre o investimento. Vamos lá, galera? Contar um pouquinho para vocês da história do curso Saiba Mais. O curso Saiba Mais foi fundado em 2013, mas eu e outros sócios já estamos no ramo de cursos há mais de 15 anos, desde 2008. E nesse período a gente já formou mais de 10 mil alunos, não somente para quem quer terminar os estudos, mas também para quem quer terminar os estudos, e principalmente para quem quer terminar os estudos. Acredito aí que mais de 6, 7 mil alunos formados do curso Saiba Mais foram para terminar os estudos. Então, esse é o nosso know-how. É isso que a gente realmente entende, e se você vier estudar com a gente, você realmente vai estar num dos melhores cursos para terminar os estudos do Brasil. Quais são os objetivos do curso Saiba Mais num objetivo amplo? É preparar você para o mercado de trabalho, é oferecer a praticidade do ensino à distância com qualidade e ensinar com qualidade. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre a nossa equipe de professores. A nossa equipe de professores, quando a gente começou a formar eles, a gente procurou alguém que realmente entendesse do perfil do nosso público e que entendesse um pouco sobre como que vai ser essa avaliação final. Então, assim, para realmente preparar vocês de uma forma adequada, com os conteúdos que realmente são importantes para a prova, porque imagine você estudar todo o conteúdo do ensino médio e do ensino fundamental, porque às vezes se você não tem a base da matemática, de somar, subtrair, multiplicar e dividir, você não consegue fazer as coisas do ensino médio. Então, você imagine dar todo esse conteúdo dentro de um curto período. Então, assim, a gente teve que analisar minuciosamente como é que funcionava essa sistemática de ensino para que a gente conseguisse fazer com que você aprendesse realmente só o que é importante para você passar na prova, né? E para você terminar os estudos em tempo recorde. Então, assim, qual que é o principal papel do nosso sistema de ensino e do nosso conteúdo? Fazer um apanhado do que realmente é mais importante para você estudar. E uma coisa legal do que realmente é mais importante para você estudar é que os conteúdos que mais caem nas avaliações finais é o que realmente você precisa para o teu dia a dia, como porcentagem, regra de 3, saber interpretar textos, fazer uma redação e por aí vai. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho da nossa equipe de professores? Primeiro que eu vou falar é o professor João Ricardo, ele dá aula de ciências humanas, né, que vale as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. O professor João Ricardo, ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Estado do Paraná, ele é um especialista em Ciências Humanas, tendo experiência já em vários colégios, né, dando aula, e ele é produtor e editor de materiais didáticos. Então, assim, é um professor que vocês vão se dar muito bem com ele aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito de assistir às aulas dele. A segunda é a professora Andresa Gonda. A Andresa Gonda é uma professora do mercado de trabalho, ela é pedagoga, ela é formada em administração de empresas, ela é pós-graduada em recursos humanos, então, assim, ela sabe lidar com pessoas. E ela é especialista em língua portuguesa, arte e educação física. A aula dela são extremamente dinâmicas, são bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar. A outra professora é a professora Andressa Toppel. A professora Andressa Toppel talvez seja a que tenha a melhor formação. Ela é formada em Física pela Universidade Federal do Estado do Paraná, mestrado em Ciências pela Universidade Federal do Paraná também, e ela já é doutora em Educação pela Universidade Federal do Estado do Paraná.
ela vai dar aula de matemática para vocês. Então, assim, ela vai começar desde a matemática básica, relembrando para vocês ali a parte de adição, subtração, multiplicação, divisão, conta com vírgula, frações, vai passar a regra de 3, equação do primeiro grau, e daí já vamos começar nos conteúdos do ensino médio. Tudo isso de uma maneira muito dinâmica e prática que só ela consegue dar. Vocês vão gostar bastante. A professora Tatiele, ela segue mais ou menos a mesma linha da professora Andressa. Ela também é graduada pela Universidade Federal do Estado do Paraná, ela é mestre em ciências pela Universidade Federal do Estado do Paraná, e ela dá aula de ciência da natureza, que é uma disciplina bem interessante, porque ela contempla muitas situações do dia a dia. Ela vai falar sobre doenças, sobre questões de saúde, sobre ecologia e meio ambiente, e depois nós temos a parte de física ali, que também é bem contextualizada em situações do dia a dia, a parte de física também é bem contextualizada, então ela vai dar aula para vocês de biologia, de física e de química. O professor Felipe, ele vai dar aula de língua estrangeira, que no caso seria o inglês aí para vocês. O professor Felipe, ele é um autodidata, né? Ele aprendeu inglês através da música, inclusive ele é músico, instrumentista e compositor. Realmente ele é um cara fera. E depois ele foi se qualificar para poder dar aula, fazendo a graduação em língua portuguesa, escolhendo como língua estrangeira o inglês. Então, ele é altamente qualificado para poder dar aula para vocês, né? O inglês que nós vamos ter aqui, ele é um pouco diferente, né? Ele não vai te ensinar você a escutar e a falar inglês. São estratégias de leitura e interpretação. As questões lá são de marcar X, A, B, C, D. Você vai ter que escolher uma daquelas questões. Então, o professor Felipe vai ensinar estratégias de leitura e interpretação em língua inglesa para que vocês consigam resolver as questões. Inclusive, a parte de inglês, na avaliação que vocês vão final, ela é uma parte bem pequena. Depois eu vou explicar melhor para vocês sobre a prova. O professor Carlos Eduardo, ele é funcionário público de carreira, ele é tenente da Polícia Militar e dá aula no Colégio Militar de Curitiba, e ele é graduado em Biologia pela Universidade Federal do Estado do Paraná. Ele é um cara, assim, até contar um pouquinho a história dele aí, todos os concursos que ele faz, ele sempre passa em primeiro, os vestibulares que ele presta, ele sempre está entre os 5 primeiros colocados. Então, assim, o cara é um crânio, e ele vai ministrar aula na área de ciências da natureza para vocês, na disciplina de biologia. Vocês vão gostar muito da aula dele, ele tem muita didática e ele vai conseguir dar muitos exemplos práticos do dia a dia para vocês. Então, assim, vocês vão adorar a aula dele. O professor Osíris talvez seja o nosso maior professor do mercado, realmente, né? Ele trabalhou na indústria durante praticamente toda a vida e já dá aula há 25 anos. Ele trabalhou em indústrias renomadas como a Bosch, que fabrica componentes de carro, máquinas e equipamentos, trabalhou na fábrica da Denso, que fabrica componentes para ar-condicionados automotivos. Então, ele tem muita experiência de mercado. Ele é formado em técnica e mecânica industrial pelo Cefet, ele vai administrar a disciplina de matemática para vocês, ele é psicopedagogo e ele é projetista mecânico. Vocês sabem o que é projetista mecânico? É aquele cara que faz as peças, faz o desenho das peças que vão ser fabricadas. Então, quando chega lá um projeto lá, ele que faz o desenho da peça que vai ser fabricada lá. Então, talvez alguma das peças aí de algumas máquinas e equipamentos aí que vocês compraram tenha sido desenhado por ele quando ele trabalhava na Bosch. As aulas dele são bem cativantes, ele consegue dar muito exemplo do dia a dia. Então, assim, a matemática com ele vai ficar mais interessante ainda do que já é, né? Como se a matemática fosse interessante, né? Beleza, galera? Na próxima aula, a gente vai começar a falar um pouco sobre o nosso sistema de ensino. Então, eu vou explicar como é que funciona para vocês estudarem, como é que funciona que vocês conseguem terminar os estudos em um único dia, como que isso é reconhecido pelo MEC, e tenho certeza que vocês vão gostar e vão fechar a matrícula com a gente. Beleza, galera? Até a próxima aula.